Bom dia, bom dia! Começando mais um Café com Edward em pleno feriadão. Para muitos aí, feriado hoje, mas eu tô aqui firme e forte trabalhando e me dedicando aí ao podcast e a tudo que envolve podcast. Olha lá. Bom, meu bom dia aí para o Eduardo Fagaraz. Chegou aqui pontualmente, já estava preparado, né? E como eu sempre aviso, o Eduardo Fagaraz, ele faz a transmissão multiplataforma aqui dessa transmissão que eu faço via Instagram. Mas ele pega essa transmissão do Instagram e replica de maneira dinâmica para o YouTube e para o Facebook. E de maneira inteligente, onde ele pega, porque no Instagram a gente tem uma cena vertical. E no YouTube e no Facebook é horizontal. Então ele faz todo o rearranjo disso de maneira dinâmica, com legenda, com informação na tela e tudo mais. É um trabalho muito bacana. Então, se alguém quiser saber mais sobre transmissão multiplataforma, é só falar com o Eduardo Fagaraz. Deixa eu dar um bom dia para todos aqui. Então, o Eduardo está aqui. O Alexandre do Rumo ao Endurance também chegou aqui. Bom dia, Alexandre. Pô, show ver você por aqui. A professora Glória também está na área. Bom dia, professora. Rosita, eu acho que é Rosita, né? Também entrou, legal. Vamos fazer aqui, vou fixar o link. Quem tá? Tina, como é que você tá, Tina? Olha, tive a oportunidade de falar pessoalmente com a Tina, lá num estúdio, num podcast no bar. Flávia também tá aí, firme e forte aí, Flávia, como é que você tá? Show! Muito bem, vamos ver quem que tá chegando. Reabile animal, olha só, do que será que é o assunto aí? Roger Correia, decoração também tá. Sem feriado, estamos a todo pano. É isso aí, é a expressão de cara que tá no barco mesmo, né? A todo pano. E lembrando, né? O Rumo ao Endurance é um podcast muito bacana, hein, pessoal? Quem quer conhecer sobre viagens de aventura, o Alexandre fez um detalhamento de uma expedição que foi para a Antártica. Foi bem legal o podcast dele, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, bom, hoje eu vou conversar com duas pessoas, tá, pessoal? Tem duas pessoas que eu vou conversar aqui. Uma delas vai ser com o Oswaldo, que a gente vai fazer as notícias no mundo do podcast. E eu tô esperando também uma outra pessoa para a gente conversar, tá? Vamos aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se ela tá por aí. Eu vou carregar o meu web WhatsApp para dar uma conversada. Vai ser uma conversa bem legal, tô bem animado, mas eu tô fazendo suspense. Tá? Vamos lá. Eu sei que ela conversou comigo agora há pouco no WhatsApp, mas ela não tá aparecendo aqui no chat ainda, tá? Vamos ver. Deixa eu ver. Já estou ao vivo. Estou mandando uma mensagem aqui só para ver se está tudo certinho, tá, gente? Bom, então vamos lá. Então vão ser duas conversas hoje. Uma vai ser com o Oswaldo e outra com... Deixa eu ver se ela está me respondendo, pessoal. Pera lá, vamos com calma. Quero ver, porque eu não vi ela aqui no chat ainda, sabe? Deixa eu ver aqui, ela está escritando. Deixa eu ver. Eu acho que ela está com dificuldade de conectar, gente. Mas eu vou chegar lá, vamos lá. Tô conversando aqui, tá?
Eu tô conversando aqui, tô tentando me conectar com ela, mas eu não sei, acho que ela não tá me vendo aqui. Ela ainda não achou meu perfil, pessoal, mas vamos lá. Tô vindo aqui, vamos lá, tô conversando com ela aqui. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos ver se ela consegue entrar. Vamos ver. Ó, tô me comunicando com a convidada, só orientando ela como que ela entra aqui para a gente poder conversar, tá, pessoal? Ela estava no Instagram, mas acho que ela estava no perfil errado. Vamos dar uma olhada aqui se tá tudo certo. É que eu tô exatamente no mesmo celular aqui, ó. Exatamente no mesmo celular. Deixa eu fazer o seguinte, eu tenho um outro aqui. Vamos. Eu vi a sugestão, liga pra ela, Kelly. Tá falando. Ó, Lúcia. Agora ela entrou, ó. Ela tá aqui, a Lúcia. É isso aí, Lúcia. Eu vi que você entrou agora. Agora tá tudo certo, legal. Vamos lá, vamos conversar com a Lúcia. É isso aí. Bom, conseguimos, gente. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer as devidas apresentações e acabou. E acabou o suspense. Acabou o suspense. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Era Ah, uma ó, questãozinha técnica. Eu estava é, tran- acordada desde cedo. tô vendo. E ainda eu fiz você acordar no frio curitibano mais cedo, num feriado. Ah, estou Olha acostumada. só, olha Estou só. acostumada. Eu Bom, sou curitibana raiz, acordava às 6h30 para ir para a escola. Estou acostumada. entendi. Então, ó, pessoal, deixa eu fazer a apresentação. A Lúcia, ela lançou um podcast narrativo que conta história de mulheres brasileiras que se tornaram heroínas. E o podcast dela chama-se Heroínas do Brasil. Quem trouxe essa novidade aqui para o Café com o Éder foi o Oswaldo. Daqui a pouco a gente conversa com o Oswaldo, que ele vai entrar daqui a pouco para falar das novidades. E ele falou que é um projeto ali com a Tumpats, né? Ouviu os episódios e gostou muito e anunciou. E eu fui lá ouvir, até eu fui lá ouvir, aí eu ouvi o episódio da Anitta Garibaldi. Né? Interessante. Mas vamos lá, então assim, Lúcia, como é que você entrou no mundo dos podcasts? Como é que foi isso? Ah, deixa eu contar então. Foi assim, eu comecei a ouvir, eu estava ouvindo o podcast do caso Evandro e Ah, adorei. legal. Adorei o formato, o projeto, né, do Mizanzuki, tanto pelo a forma, né, como ele tratava aquele assunto. Eu fiquei alucinada com o formato podcast. Verdade. E eu sou uma pessoa criativa, inquieta, estou sempre em busca de um novo projeto. Sou jornalista e sou autora de livros infanto-juvenis, roteirista, já fui roteirista de programas de TV infantis, né? E aí, aquelas coincidências do destino, que não são coincidências, na verdade, né? O universo conspira para que as coisas aconteçam. Eu fui na Tumpats para gravar as vozes de um audiolivro para uma editora de São Paulo, a Livro Falante, que me chamou para Ah, fazer as vozes. Uma editora que eu já conheço, já fiz trabalho com eles, que eu morava em São Paulo, né? Daí eu vim morar em Curitiba, voltei para Curitiba há 2 anos.
E aí era pandemia, eles precisavam de um estúdio aqui, como eu estava aqui, falaram, vai lá na Tupats, a gente pesquisou e eles são legais. E fui eu lá gravar as vozes da tia Anastácia, da Dona Benta, que eu adoro Pô, esse que universo legal. também, de usar minha voz, é uma coisa que eu descobri, né? Isso, em que ano foi isso, para ter uma Isso ideia? foi há um ano e pouco atrás, né? Quando Tá. eu, né, voltei para Curitiba. Conversando com eles, depois com o Gustavo primeiro, e depois. Eu falei, mas, puxa, vocês gravam podcasts, né? Daí fiquei pensando, a gente podia gravar um podcast, né? Para criar um podcast. Aí marcamos uma conversa também com a Kelly, né? São os sócios do estúdio. E aí, chegando lá, conversa vai, conversa vem. Que projeto a gente poderia fazer? Aí falamos dessa minha vertente, né, de histórias, mas já tem algumas coisas assim. Aí falei para eles que eu tinha um original chamado Heroínas do Brasil, que realmente estava escrito para se tornar um livro. Que eu tive essa Entendi. ideia de resgatar essas mulheres que foram importantes na nossa história, algumas quase desconhecidas, que as pessoas não conhecem o que elas fizeram. E aí um olhou para o outro e aí falou: pode ser esse o caminho. E aí construímos juntos, porque estava no formato texto, no formato livro, né? Livro, Aí que é construímos diferente. exatamente. Aí, né, a Kelly lembrou da sobrinha dela, que já gostava de um podcast, que gostou de um único podcast para criança. O Gustavo, né, me sugeriu também vários caminhos de como formatar o texto. Aí gravamos achamos que ficou meio duro, e aí fomos achando o caminho juntos, né, nesse formato podcast. E aí foi incrível o trabalho todo. Foi uma Foi, construção, então. Agora, antes exatamente. disso, você era só ouvinte de podcast, certo? Você só Só era ouvinte. ouvinte. E eu também, assim, o caso Evandro é um caso assim que, nossa, e além de ser muito bem contado, depois deixa a gente revoltado, não é não? Deixa, Que, deixa. nossa, a gente fala que coisa, né? Mas enfim. E agora tá com o caso Altamira aí que eu comecei também a ouvir. E você vê que coisa interessante, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Ivan Mizanzuki aqui em Curitiba, Ah, num que evento. bacana. Foi bem bacana. O, e assim, aí você não sabia nada de podcast, não sabia nem como fazer um podcast, eu presumo, então. Você tinha alguma noção? Não, eu tinha coisas, né, que a gente. Aí eu ouvi uns ou outros também, né? Eu tinha uma noção do que poderia ser, tinha um grande prazer já de usar a minha voz, porque foi uma coisa que eu descobri quando eu gravei o meu primeiro audiolivro, né, que é em cima de uma história Sim. que eu já tinha escrito. E eu tinha, assim, noções, né, e ideias, né, mas não sabia o caminho. Quer dizer, sem a Tumpates eu jamais teria feito, porque eles realmente, né, tinham o caminho de como formatar tudo e os efeitos sonoros, né, que foram criados. Exato. Isso é uma coisa que eu ia comentar, porque assim, o podcast da Lúcia, pessoal, é um podcast narrativo que não é só ela falando, mas tem toda uma ambientação, os efeitos sonoros, tudo isso. Então, conta um pouquinho como foi essa. Na hora que você falou, pô, eu tenho isso aqui, é um formato de livro, como é que foi essa adaptação? E por quê? Bom, eu presumo que você já resolveu fazer no formato narrativo por influência até de ouvir um pouco o caso Evandro, porque lá, claro, ele usa os sons normais, né, não efeitos especiais, né, mas os sons normais das entrevistas e tudo mais da ambientação, que faz diferença para quem está ouvindo, porque a gente fica imersivo dentro da história. Como é que foi isso? Bem, a Tumpads entrou com essa magia, né, da sonoplastia. O que me coube foi deixar o texto assim, o mais descontraído e agradável, assim, eu me colocava no lugar do ouvinte, assim, tanto que o primeiro que eu gravei, né, o primeiro texto que eu escrevi para o podcast e eu gravei, eu não gostei. Eu falei para eles, nossa, tá duro demais, assim, tá de professoral, sabe? Tá chato. E Para aí não eu ficar fui. aquela coisa.
Tipo uma professora falando da. É, Exatamente, tem que uma coisa participar. que eles poderiam ler, né, num livro, num verbete de uma enciclopédia. Eu falei, não, não é isso, né? E juntos chegamos, não, não é isso. Aí, o que que eu fiz? Assim, eu me coloquei no lugar de quem estaria ouvindo, do que eu gostaria de ouvir, e se eu fosse, né, uma ouvinte do podcast, e fui amolecendo e descontraindo o texto o máximo possível, assim, deixando ele bem leve, assim, tanto buscando mais informações, assim, descontraídas. Por exemplo, no caso da Anita Garibaldi, olha só que curioso, eu já tinha escrito o texto, mas eu estava num hotel em Pissarras, abri uma revista e lá contava que a Anita Garibaldi gostava de tomar banho nua nos mares, no mar lá Olha de só. Laguna. Eu não tinha visto isso em lugar nenhum. Aí eu É, eu vi coloquei que a você pôs essa informação. informação lá, até causava. O pessoal na época ficava assim, uai, o que é isso? Então, esta foi da minha parte, né? Foi a preocupação de deixar amolecer bem o texto, deixar ele bem gostoso, bem descontraído. Daí, na gravação, na hora da gravação lá no estúdio, com o Gustavo, que é um cara incrível, incrível mesmo, assim, foi me dirigindo, né, nessa gravação, assim, para usar, sabe, o potencial da minha voz, assim, por caminhos que eu nem sabia, mas que eram possíveis, assim. Então, tem uma coisa assim de você sorrir com a voz, né, quando você está falando. Exato. Então, eu tinha intuitivamente algumas ideias e ele foi me ajudando a construir isso com a minha voz, né? E depois eles colocaram todos aqueles efeitos, né? Aquela edição incrível, a trilha sonora que é maravilhosa, né? Sim, sim. Foi assim. E como vocês fizeram, por exemplo, para você fazer com que o seu texto fizesse sentido com a trilha sonora? Houve uma roteirização específica? Porque você provavelmente teve que pegar e roteirizar tudo novamente, né? Como foi isso? Eles Assim, fizeram. Não, você. não. Eu O gravei texto. primeiro. Entendi. Você gravou primeiro. E daí eles né, fizeram os cortes para inserção, né, à medida da pesquisa que eles E, fizeram então, posterior, né? entendi. Então, basicamente, você pegou aquele texto que era para livro, você reescreveu ele para que você pudesse ser falado, Sim, e aí eles colocaram todos os efeitos especiais conforme que ornasse com a narrativa que você está fazendo. É isso. exatamente. É uma Exatamente. mágica, né? A edição é uma É, mágica, fala a verdade. é E, mágico. vamos falar um pouquinho de você, Lúcia. Você é escritora, é isso? Como é que é? Conta um pouco a sua história, assim, porque a gente, bom, você está em Curitiba, eu também estou em Curitiba. Depois a gente tem que, eu ainda preciso conversar com o pessoal da Tumpates, tal. Quem sabe a gente toma um café lá e a gente conversa lá. E mas como é que foi? Você falou que é raiz de Curitiba, tal. Qual que é a sua profissão? O que que você faz? Fala um pouquinho de você. Eu cresci em Curitiba. Na verdade, eu sou nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Tá. aquelas coisas. Meu pai era Acidente de engenheiro percurso. rodoviário. Meu pai era engenheiro rodoviário. Eu fui concebida em Minas Gerais, nasci em Mato Grosso e vim morar em Curitiba, porque a minha família era aqui do Paraná. Minha família é da minha mãe. Beijo, mãe, sei que elas estão me ouvindo lá. Era daqui de Legal. Curitiba. Então, desde garotinha, pequenininha, eu moro aqui em Curitiba, né? Cresci aqui, estudei aqui, me formei em jornalismo aqui na Universidade Federal do Paraná. Segui o caminho do jornalismo porque eu sempre gostei de escrever, né? Legal. Então, fiquei na dúvida se eu fazia letras ou jornalismo, mas eu tinha uma necessidade de comunicar. E tinha uma necessidade de me abrir para o mundo através da comunicação. Eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. E aí eu escolhi o jornalismo justamente por isso. Aí comecei a Até minha para vida. vencer a timidez. Foi E, exatamente e olha uma como das são as coisas. coisas, né? Você fez um podcast e está aqui ao vivo falando comigo. A vida é mágica, a vida é um caminho de transformação onde a gente vai se lapidando, né?
vai se lapidando para alcançar o nosso potencial máximo, né, que está ali dentro da gente. Aí eu comecei a trabalhar aqui em Curitiba, trabalhei num jornal, fui repórter de TV na Qual jornal extinta. que você trabalhou? Trabalhei na Folha do Comércio, que era o jornal da Legal. Associação Comercial do Paraná, fazia matérias sobre A minha esposa microempresários, também, a minha esposa também é jornalista, tá? Então, Ai, por que isso que legal. ela trabalhou na Gazeta do Povo, tal. Então, Ai, de repente até a conheço. Trabalhei Sandra como Gonçalves, repórter. Sandra Como? Gonçalves, Sandra Ah, Gonçalves. a princípio não lembro. Mas Aí você vai trabalhei conhecer como alguém que ela conhece. Em algum momento a gente poderia descobrir. Mas vamos lá. Aí você com estava. certeza. Aí trabalhei na TV Manchete, que estava chegando aqui em Curitiba, extinta TV Manchete, como repórter, era super tímida, mas fui lá, encarei. E até não gostei muito da experiência, porque eu era tímida demais, eu não me sentia muito à vontade ali com o microfone. Aí fui morar um ano Aí decidi que precisava de caminhos novos, fui morar em Florianópolis, um ano. Foi bom, foi interessante. Lá trabalhei num pequeno jornal, também o Jornal Radar. E aí decidi, tive a decisão que mudou, né, toda a minha vida, criou novos caminhos profissionais, fui morar em São Paulo, porque eu sentia necessidade de me ampliar em várias direções e em direções criativas, que eu nem sabia exatamente quais eram. Já tive meu filho nasceu aqui em Curitiba, em 1984, o Igor atualmente é jornalista também. E aí, lá em São Paulo, eu sempre trabalhei como jornalista, né, em vários lugares, assessorias de imprensa, aí trabalhei na Record, comecei a trabalhar como roteirista de programa infantil, depois em programas de variedade, e tive claro lá em São Paulo que, além de ser jornalista, eu queria fazer algo criativo, pela escrita. Aí comecei a fazer cursos porque lá tinha essa opção, por isso que eu fui para lá também. Inconscientemente até, eu não sabia, mas na prática aconteceu. Muito cursos, oficinas com autores, com escritores, com roteiristas. Aí eu fiz oficina uma vez, tive o prazer de fazer com o Caio Fernando Abreu, uma oficina de texto com ele. Isso tudo nas oficinas do Estado, lá, oficinas culturais do Estado. Fiz com Márcia Denser, Flávio de Souza, conheci o Benedito Rui Barbosa num evento, conversei com ele, me incentivou, tem até hoje um bilhetinho que ele deixou para mim, Lúcia, siga seus sonhos e tal, grande figura. E Legal. comecei a fazer esses cursos e despertei realmente para essa escrita, né, literária. E aí, aquela coisa, um dia fiz um curso de roteiro para novela, que eu cismei que eu queria fazer novela. E nesse curso, eu conheci uma pessoa que me disse assim, por que você não escreve livro infantil? Aquilo deu um clique. E aí, isso era 92, 93. E aí, realmente, eu falei, por que eu não escrevo livro infantil? Aí sentei, meu filho era pequeno, eu estava toda conectada com esse universo da criança. Aí comecei a escrever. Tive duas boas ideias, mandei para 3 grandes editoras de São Paulo, e uma delas me respondeu e falou, Lúcia, nós vamos lançar os seus livros, vamos Uau, abrir que uma bom. coleção. Isso foi em 1994. Aí eu comecei mesmo, sabe, nesse caminho que eu levava paralelamente com o jornalismo, né? Porque o jornalismo eu continuava Sim. trabalhando, né? Para me manter, sobreviver, criar meu filho, etc. E aí foi assim. Aí eu fui lançando, fiz adaptações, e aí isso. Aí Olha, consegui, em alguns momentos, fazer projetos mais interessantes, trabalhando em editoras que também tinham essa pegada, entende? De fazer. Foi assim. Esse foi o caminho. muito legal. E você sabe que agora está começando assim a surgir em podcasts infantis também. Eu tenho alunos que fazem alguns podcasts infantis e tal. Mas assim, não é muito, vamos dizer, o podcast é uma coisa que foi muito sempre para mais para adulto. Começou com o pessoal mais nerd, para falar a verdade, né? Porque era uma coisa meio restrita. Agora que a gente começou a ampliar um pouco. Até tem um podcaster, que é o Luciano Pires, do Podcast Brasil, que ele criou agora. Não sei se você conhece o Café Brasil, do Luciano Pires. Não. E olha, ele faz podcast desde 2005. Depois você dá uma olhada, Café Vou Brasil. olhar.
Ele agora criou o Café com Leite. Eu acho que vale a pena você ver. Veja o projeto Café com Leite, porque vai ser uma inspiração do que você pode fazer aí. Eu acho que o mercado de podcast infantil, ele é como a gente fala assim, né? É um mato fechado. Tem que começar a desbravar. Por quê? Até é uma analogia que o próprio Luciano Pires fez, tá? Eu, quando era criança, e ele fez essa analogia mesmo, eu ouvia histórias numa vitrola. Quem não ouvia a história da cigarra num disco verde numa vitrola, né? Você fez isso, né? Então. E era mágico. E era mágico. Tinha várias histórias que a gente podia pegar, pôr numa vitrola e ficar escutando. E a gente gostava disso. Eu lembro quando era criança, eu gostava de escutar, seja dos Três Porquinhos, seja o que for, tal. E essa mágica se perdeu. E hoje as crianças estão muito conectadas à tela. E a gente sabe que isso também é um problema. Existem problemas aí. E aí, até o projeto do Luciano, Café com Leite, ele fala muito sobre informação geral, cultura geral que ele passa. É bem interessante, eu acho que você vai gostar. E é um pouco para isso mesmo, né? Trazer a criança para o mundo do áudio, onde ela não precisa ficar na tela e ela exerça a imaginação. Porque tem os audiolivros, né? Tem os audiolivros. A gente vai falar sobre. Um pouquinho. Então, estão resgatando. E aí o podcast também pode ser um elo aí, né? Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade para quem já está fazendo podcast. E você falou que, no comecinho, você falou que você foi gravar um áudio lá na Tumpats para um audiobook, não foi? Sim. Era infantil ou não? O que era? Sim, sim. A Livro Falante é uma editora de áudio, livros de São Paulo. A Sandra é a dona da editora, uma pessoa sensacional. Eu fui gravar para 2 livros do Monteiro Lobato, que ela começou a já tinha gravado em São Paulo aí ela foi fazendo a continuação dos livros do Lobato, né? Reinações de Narizinho. Foi isso, ainda fui fazer, olha que honra, a voz da tia Anastácia, a voz da dona Benta, que na hora dá uma mágica lá e a gente transforma a voz, sabe, minha filha? Oi, por quê, né? Oi, narizinho. E aí a coisa acontece, sabe? E a Sandra, uma pessoa incrível, sabe, que eu respeito demais. Aquela pessoa que vem de tempos atrás, se recriou também para esse momento agora, dá curso de podcast, de audiolivro lá em São Paulo. E ela falou para mim, ela falou, Lúcia, você tem talento para fazer as vozes de personagens e tal, persista, eu não sei te chamar. E foi assim, eu nem sabia que eu tinha esse talento. Olha só, como você falou, mágico essa coisa de ouvir histórias. Eu cresci ouvindo essas histórias, a Cigarra e a Formiga, a coleção Disquinho, né? Disquinho, exatamente. Tinha da Formiguinha também. Exatamente. Humor, porque tinha o quê? Tinha os efeitos sonoros, o Braguinha, né, que cuidava da trilha sonora, vozes assim que te remetiam. Tanto que as que mais me marcaram foram a Cigarra e a Formiga e o Gigante Egoísta. Eu não esqueço dessas histórias porque foram muito mágicas as gravações. Pois é. E você veja que coisa. Hoje a gente tem a tecnologia para ajudar a gente. Então, assim, claro, você teve a ajuda de um pessoal super profissional, um estúdio para fazer. Mas eu tenho alunos e pessoas que, em casa mesmo, elas gravam, captam o seu áudio, criam suas histórias, insere os efeitos especiais e faz a mágica acontecer de casa. Então assim, hoje existe uma possibilidade que antes dependia realmente de uma empresa com um baita de um capital. É que nem, por exemplo, o projeto do Ivan Mizanzuki. Ele começou meio com a galera. Se juntou a galera com poucos recursos e lançou. Olha o sucesso que fez, né? Então, como você está enxergando
esse mercado do podcast e essas possibilidades? O que você tem visto? Olha, está sendo assim, né, abriu, né, porque a gente está em todas as plataformas, a gente está no Spotify, na Apple Podcasts, né, Google Podcasts, e aí a gente já ultrapassou 10 mil plays essa semana, chegou a 10 mil e o número lá, o exato eu não lembro. Então, Legal. é um número muito interessante, porque realmente tem muito podcast para ser ouvido, né? E às vezes eles nos colocam nos destaques, né? O que chama a atenção para, vamos ouvir esse podcast, né? Então, assim, para mim, tá abrindo ainda esse universo, porque realmente eu não o conhecia, e é muito interessante você poder, né, alcançar as pessoas e poder levar um trabalho assim que a gente fez com tanto carinho, com tanto apuro, sabe? Com tanta pesquisa, com tanto... E para mim, né, o mais importante, esse podcast, ele resgata a história de mulheres que foram super importantes para a história do Brasil, e algumas, assim, foram pioneiras, né, nas suas áreas. A Ada Rogato, quem conhece a Ada Rogato? Pouquíssimas pessoas, né? Quem é do meio da aviação conhece. Ela foi uma das primeiras pilotos, entende, do Brasil. E ela era uma italiana, né, descendente de italianos, morava em São Paulo, aí, morava perto lá do Campo de Marte, enquanto ficava abordando, via aqueles aviões levantando voo, né, no início ali. Ela falou, não, eu quero ser piloto. E aí contar a história dessas mulheres, sabe? Outras que tiveram um papel mais forte, né, nos movimentos como a independência, como a abolição, né? A Joana Angélica de Jesus, que ofereceu a vida, né, para conter os portugueses lá que queriam, né, não, contra os movimentos de independência no Brasil. A Antonieta de Barros, meu Deus, uma professora de Florianópolis, negra, que foi filha de uma ex-escrava e que chegou a ser uma professora, diretora de escola em São Paulo, depois se tornou uma Imagina, deputada. hein? Que coisa. Que ano foi isso? Que ela conseguiu? 1900 e, sabe, comecinho Começo ali, do né? século Quando ela passado. nasceu. E são histórias assim que você incríveis de mulheres. E naquela época não tinha rede social, sabe? Elas não tinham como divulgar. Hoje em dia, né, qualquer pessoa chega lá na rede social, ter feito uma causa, põe a sua hashtag, tem não sei quantos mil seguidores. Não tinha, né? Então são mulheres assim que realmente a história delas assim me comove. A Zuzu Angel, né? É um pouco mais conhecida, né? Que lutou, né, para descobrir, né, sobre a morte do filho dela, que foi um dos desaparecidos durante o tempo da ditadura, e foi uma guerreira corajosa, né? São mulheres incríveis, assim, que inspiram, acho que, a todos nós, né? Porque realmente é Legal, uma honra legal. para mim poder falar E o, delas, porque a gente sempre tem que olhar para trás, eu acho. Hoje em dia é tudo muito fácil, põe a camiseta, né? Defende uma causa, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não, antes é ali, ó, era na luta, era sozinha, era enfrentando preconceito, sabe? Era sendo marginalizada nos lugares, sabe? Como mulher, as mulheres não podiam estudar, não podiam ir para a imagina, não podia escola, estudar, não podiam votar, não podiam. Era não podiam totalmente. votar. Nossa, era uma coisa. Ó, pessoal, Exatamente. deixa eu até falar, tem várias pessoas que a gente já falou, mas ó, o podcast da Lúcia chama Heroínas do Brasil. Heroínas do Brasil. São 12 episódios, certo? 12 Certo. episódios, e cada episódio uma história de uma mulher que realmente foram heroínas, porque muitas deram a vida mesmo pela causa delas, sabe? E é interessante conhecer essas histórias e imagina, né? Às vezes hoje em dia a gente fica com aquela coisa de autopiedade conosco mesmo, falando, eu não consigo, eu não posso, não sei o quê. Que a gente até traduz aí como mimimi, né? O pessoal fala dos mimimi. Antes não tinha nem mimimi, não tinha nem nada. Essas mulheres tinham que enfrentar o preconceito masculino, o preconceito da sociedade, um monte de coisa aqui. E
e seguir em frente. Imagina uma mulher que é piloto, né? Bom, enfim, a professora negra, que depois virou diretora de escola. Então, assim, a própria Anita Garibaldi, que também tem uma história e viveu pouco, né? E, Sim, morreu enfim, bem cedo. morreu bem cedo. Então, pessoal, ouçam lá, divulguem esse projeto, porque outra coisa legal é, além de você ouvir uma história de uma maneira agradável, que é uma história, você está aprendendo a história brasileira junto com isso. Então, você mata dois coelhos com uma cajadada só, literalmente. E o A pessoal Chiquinha aqui, Gonzaga. Chiquinha Chiquinha Gonzaga. Gonzaga, essa. Ah, falando nisso, olha que interessante. Eu apresentei o projeto para o Colégio Catarinense, lá em Florianópolis, e eles gostaram tanto que estão usando o podcast na escola, como no ambiente virtual de aprendizagem, né? Que eles têm um ambiente Sim, que eles, né, encaminham os alunos para complementarem, né? E gostaram do projeto e estão usando no ambiente de aprendizagem virtual. Bacana, né? muito, muito bom. Esse que é a mágica, para você atingir mais e mais pessoas. E o legal, né? Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ouvir esse seu podcast. Você comentou, quando que ele foi lançado? Qual foi a data? Ai, a data precisa, agora acho que vai me fugir um Não, pouquinho, mas mês. Fala o mês. foi esse ano em, eu acho que maio. Maio, legal. É Não, bem, peraí, bem, peraí, não, bem. desculpa. Foi março, entre março e abril ali, março e abril. Tá, legal. Então, muito, muito bom, muito bom. E já está com mais de 10 mil downloads aí de escuta. E com certeza você vai ver, porque podcast tem uma questão de progressão também. Uma pessoa vai falando para outra, tal, e a coisa vai crescendo. Tem uma progressão, num certo momento, geométrica. Então, é uma coisa legal. E você tem planos por uma outra temporada, para alguma outra coisa? Sim, eu e a Tompats, meus parceiros. Legal, Nós legal. estamos num momento de planejamento e os textos já estão escritos para serem gravados. A gente está num momento de planejamento e de busca de marcas que em sintonia, né, com essa proposta Fazer um do projeto patrocínio. para nos patrocinarem. Show. Porque, né, tem um custo, né? E, Com então a gente está certeza. nesse momento. E tem muitas marcas querendo patrocinar originais, sabe? Porque dá uma visibilidade à marca, sem a marca fazer, sem ter que fazer aquela propaganda, é um projeto cultural e tem alguns benefícios. As empresas, você vê que coisa, né? Nos Estados Unidos, o mercado de podcast já movimenta mais de 2 bilhões de dólares. É muito dinheiro que já movimenta, porque lá existe já uma maturidade maior das empresas, tal, em apoiarem, percebe esse tipo de coisa. Aqui no Brasil começou mais de 2019 para cá, com a entrada da Globo no podcast, que ajudou bastante. Quando a Globo começou a falar que existia podcast e apareceu até na novela. Então esse é o caminho mesmo. Isso aí Sim. tomara que vai ter frutos aí. Então, uma outra temporada a gente já pode esperar, né? Segunda, podemos e que venham outros também. Vai ser do Heroínas do Brasil ou vocês pensam num projeto diferente? Não, heroínas do Brasil. Outras heroínas, Legal. tem muitas heroínas no nosso país para. Poxa, nossa, se a gente for estudar deve ter um monte de heroína mesmo, né? Muito legal. Muitas. Ó, eu vou dar uma lida no chat, porque tem bastante gente escrevendo aqui, ó. Ah, deixa eu ver. A Tina comentou: que maravilha ouvir a Lúcia. Ouvi todos os episódios mais de uma vez. Fantástico. A Tina Álvares é aluna nossa. Ai, que legal, Tina! Beijo! Fantástico. E na época atual continuam os preconceitos e quantas heroínas anônimas existem por aí. Que venha as próximas temporadas. Show, muito bom. E o nome é muito legal, viu? Heroínas do Brasil, é muito bom. Ó, É forte, né?
É forte. Fátima Faria. Ó, também é aluna nossa, né? Ela tem um podcast na área de geografia. A Tina também tem um podcast, né? Que é o TinaCast. A Fátima comentou, já tem mais uma ouvinte, companheira Lúcia. E a Fátima Faria é professora. Então Beijo! ela. Muito bom. Deixa eu ver. Maior orgulho da minha mana Lúcia, adorando a live. Minha irmã Rosita. Rosi, uma grande Rosi, a incentivadora, Rosi. daquelas do coração. Beijo, irmã. Muito bom. Legal. Deixa eu ver mais comentários. Vamos lá, vamos subir aqui. Aqui é o Alexandre do podcast Rumo ao Endurance. Ele comentou: quando estamos aportados, e ele está usando analogia ao barco, né? Aportados, trabalhamos numa rua chamada Anita Neri. E somente em Heroínas do Brasil ficamos sabendo o quão incrível ela foi. Porque ele trabalha numa rua chamada Anita Neri. Ana Neri, Ah, desculpa. Ana Nery, Ana Neri, isso. Eu enfermeira, falei, grande enfermeira da Guerra do Paraguai, uma mulher incrível, largou tudo aos 50 anos, mais de 50 anos, 60, para ir ser enfermeira voluntária na Guerra do Paraguai. Incrível, incrível. você vê que coisa? Olha lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou subindo para ver mais comentários, tá? Tá. Vamos ver aqui. Realmente. Aqui acho que tem um comentário do Oswaldo. Eu vou entrar ao vivo daqui a pouquinho com o Oswaldo também. Deixa eu ver. Heroínas do Brasil. Primor no roteiro, locução, edição, sonoplastia e com histórias de chorar. De tão lindas. Esse é o comentário do Oswaldo. Oswaldo. Tumpatsu Obrigada, Oswaldo. Studio e Lúcia, obrigado por nos presentear com essa obra-prima, Heroínas do Brasil. Esse podcast é fantástico. Esse é o comentário do Alexandre agora. Ouçam, roteiro e produção de altíssima qualidade. Um exemplo para inspirar conteúdo e formato. É isso aí, ó. O pessoal já está ouvindo, viu? Ai, que legal! Realmente, trabalho de equipe ainda, mas a comunidade é isso. Foi um presentão nesse feriado. Obrigado, Lúcia. Bons ventos para o Heroínas do Brasil. Ele está fazendo também analogia com o barco, né? Porque o Alexandre, ele fez um podcast sobre uma expedição para a Antártida que teve esse ano para encontrar o barco, o navio Endurance, que tinha naufragado há muito tempo aí numa expedição do Shackleton. Shackleton tem umas histórias que foi um cara que conseguiu trazer todo mundo vivo. Eles naufragaram na Antártida e ele contou a história da expedição. É um podcast também narrativo. E ele fez tudo em casa, gravando de madrugada. Você imagina aí como é que foi. Demais. É bem demais. Bom, legal. Então, quando que a gente pode esperar mais ou menos uma outra temporada do Heroínas do Brasil? Tem uma ideia? Porque, A gente não tem a data ainda, mas Tá. vai sair. Esse ano ainda vai sair. Não temos uma data ainda, mas Legal. Deus Aí, quiser, no segundo semestre. Ótimo, muito bom. Então, eu sei que depende, até o pessoal perguntou como é que ganha dinheiro aí com podcast? Como é que vocês estão ganhando dinheiro com podcast e tal? Uma coisa você já disse, patrocínio. Buscar patrocínio, né? E vai ser essa forma que vocês vão procurar monetizar esse podcast, é isso, né? Sim, sim. Porque a gente acredita no potencial dele. A gente acredita que realmente, num país tão grande, multifacetado como o Brasil, marcas sensíveis vão ter interesse de patrocinar, né? Então, a gente acredita no E eu potencial. acho que isso é muito importante mesmo. E eu acho que vai dar certo. Vamos apoiar. Saindo a segunda temporada, vai me dando notícia, a gente vai conversando, porque é um projeto importante para aí se desenrolar. Tem muita história ainda para contar, né? Legal. Com certeza, com certeza. Legal. Bom, ó, você está com um tempinho ainda? Eu vou fazer agora então uma transição e vou chamar o Oswaldo para entrar aqui conosco. Pode ser? Tá legal. Então Pode vamos ser. lá. Então vamos lá. Oswaldo, você está por aí? Deixa eu ver, cadê o Oswaldo?
Vamos ver, deixa eu ver se eu chamo o Oswaldo aqui. Deixa eu ver onde tá. Eu tenho que achar aqui no chat. Oswaldo, me dá um alô aí, daí a gente entra e inclusive a gente já conversa mais um pouquinho com a Lúcia. Eu tô olhando aqui o chat para achar. Você nunca entrou ao vivo aqui não, né, Lúcia? Primeira vez, né? Não tinha entrado. É uma experiência legal, né? Aqui, Eu... papelaria. Deixa eu ver. Oswaldo, você vai ter que me chamar aqui, né? Agora sim, ele já me chamou aqui. Ele estava preparado aí. Bom, agora vamos entrar com o Oswaldo aí. E você vai conhecer a pessoa que me divulgou o seu podcast. Que bacana. Bom dia, Oswaldo, tudo bem? Bom dia, Edro. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Bom dia. Lúcia, eu sou seu fã. É uma honra estar aqui com você, viu? Um privilégio, tá? Toda minha, Oswaldo. Muito prazer. Não, o Edward, aproveitando, é assim, você vê que a Lúcia, ela tem o DNA que ela queria fazer algo criativo. E, Lúcia, conseguiu. E o que a gente mostra também, que coisas boas puxa outras. Você viu que ela se mirou no Ivan e olha onde foi parar, correto? Então, e outra coisa que a gente fala muito aqui na escola, tá, Lúcia? Livro dá podcast. E a gente está vendo que dá podcast dos bons, né? Então, assim, maravilha. É isso Então, mesmo. É isso mesmo. Conta pra Lúcia como é que você conheceu o podcast dela. Olha, não lembro, porque eu sou influenciado por tanta coisa que eu cheguei, não sei se é algum original que eu fui ver, mas assim, me encantei com o podcast da Lúcia, porque eu acho que é uma obra-prima. Tá? Eu até disse da outra vez, Lúcia, vocês estão de parabéns, você e a Atom Parts, porque assim, a referência de podcast narrativo no Brasil chama-se Rádio Novelo, tá? Não sei se você acompanha eles Sim. são fantásticos. Agora, um paralelo, eles já fizeram 24 podcasts narrativos. De vocês, eu conheço o primeiro, mas posso garantir, um só já está no nível deles. Tá? Então, assim, é maravilhoso. E aí você colocou que vai investir em podcast, invista muito, porque vai dar muito certo, tá? E, isso podcast é outra coisa, vai te ajudar você a vender muito livros e vice-versa, tá? Então, assim, é muito bom, porque o seu podcast é só falar, Edward. Ontem eu tive a pachorra de ouvir os 12 episódios de uma vez só, como se fosse um filme. Maravilhoso. Só que o problema, achei muito curto. Então, assim, mas é muito lindo. Então é isso, tá? Eu acho que... e também outra coisa que você colocou que eu acho linda, eu preciso realçar. Você falou assim, sorrir com a voz. Uma das coisas que mais me encantaram no seu podcast, tudo me encantou, mas a sua voz é de uma doçura que não tem igual. Eu acho que você e a Regina Gianetti são, para mim, as duas feras no mercado. Então, assim, você tem a principal matéria-prima, você tem tudo, né? Roteiro, tem tudo, né, Edward? A mulher não é fraca, né? É verdade, é verdade. Agora a gente deixou a Lúcia sem jeito. Não, mas é merecido. Mas isso é merecido mesmo, Lúcia. Parabéns mesmo, é bem legal. Obrigada, muito obrigada. E você veja, né? O Oswaldo maratonou os seus episódios, hein? A gente fez nesse formato mais curto, porque a gente achou que era um caminho, assim, né? Você resumir bem a história delas e os efeitos, e achamos que ia ser um caminho, entende? Não deixar ele muito longo era o caminho. E é um caminho mesmo, porque a gente, assim, nas pesquisas, né, Oswaldo, que você tem feito, os podcasts com duração menor é o que acaba tendo mais, emplaca mais. A gente está vendo Spotify fazendo alguns assim, também com paciente 63, outros aí. Porque assim, a gente sabe que às vezes fazer um podcast com 1 hora é complicado. Então esses episódios mais curtos são mais digeríveis, é bem interessante. Então, eu falar de várias, né? Em vez de falar de uma muito longo, exato. A gente preferiu falar de várias. Eu concordo, mas quando é bom como o da Lúcia, pode ser de 2 horas, não tem problema. Por favor.
A segunda temporada vai ser 2 horas, você tá bom? pode dividir em 2 ou 3 episódios a mesma história, porque essa mulherada tem muita coisa boa para ensinar para gente. Então, assim, eu honestamente achei curto. O seu eu achei curto. Mas a tendência é 30, 40, no máximo 50 minutos, tá? A própria radionovela, e eles estão uma técnica deles, os últimos, que aí o Tempo Quente, que lançou há 2 semanas, Crime e Castigo, e você deve ver também a Praia dos Ossos, são os 3 últimos da radionovela. Fantástico, tá? E eles estão lançando 6 episódios, 8 episódios, que é estratégia de marketing. Eu até aproveito, você falou de empresas, me vem na cabeça, esse podcast encara bem com a Natura, tem a cara da Natura, tem a cara do Boticário. Então, assim, você, Tupati, vão para essas empresas, porque uma outra coisa, nós temos um exemplo de uma aluna nossa que lançou um livro com patrocínio. Tá? Então, de repente, na capa, o patrocínio pagou quase toda a produção. É a Janaína, tá, Edward? Sim, Matiusquela. Então, assim, ela teve um lucro... Ela tem um podcast sobre forragicultura e pastagem, para você ter uma ideia. É da área do agro, né? Outra coisa, né? Mas então, ela já lançou um livro com patrocínio, foi isso. Quer dizer, a empresa pode patrocinar o podcast e o seu livro, que casa com uma luva, né, Edward? Então, eu acho que vale a pena. Mas vão fundo que o caminho está só começando. Que assim seja. Legal, legal. Olha, Lúcia, eu agradeço bastante a sua presença aqui no Café com Edward. Fiz você acordar cedo hoje. A gente vai conversar. Vamos ver se a gente marca um dia. Essa semana, por causa do feriado também, mas eu quero dar um pulo lá na Tumpates. De repente, se você passar lá também, a gente conversa por lá. Ah, será um prazer. Conhecer o pessoal e entender mais do movimento que vocês estão fazendo aí, tá bom? Combinado. Legal, legal. Então, eu vou ficando por aqui com a Lúcia, a gente vai continuar com o Oswaldo, porque agora com o Oswaldo, o que a gente faz? Sempre quinta-feira a gente faz isso. A gente fala dos podcasts que estão aparecendo por aí. O Oswaldo ele fica devorando o podcast, né? Então, faz uma pesquisa. A gente chama do quadro Oswaldo News, né? E é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? E foi assim que surgiu aí o nome do seu podcast, o Heroínas do Brasil. Então, pessoal, quem estiver aí, divulguem, escutem o Heroínas do Brasil. Foi realmente um prazer falar com você, Lúcia. Prazer todo meu. Prazer todo meu, Eduardo, Oswaldo, pessoal que está ouvindo aí, muito obrigada. E me sigam lá no Instagram, Lúcia Tulchinski, escritora. Tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem mandar a perguntinha lá. Estou à disposição. Grande beijo para todos vocês e bom feriado. Legal, ótimo. Sigam a Lúcia aí, ó. É só clicar no perfil dela, seguir e mandar perguntas aí para ela e conversar. Valeu, Lúcia. Obrigado, hein? Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, Oswaldo. Depois dessa, a gente começou animado hoje. Eu já tomei uma água aqui para dar uma... Começamos em primeiro nível hoje. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Quais as novidades? Como é que estão as Inclusive, eu tenho 7 assuntos. Como a gente já estendeu bastante, eu vou falando por assunto e, se caso você achar o tempo estourou, a gente guarda para outra semana, tá? Então, assim, a vantagem... Tudo bem. Se você quiser, veja como você quer fazer. Se você quiser dividir, a gente pode deixar um pouquinho para outra semana, sem problema. Não, eu vou falando aqui na ordem, se for o caso, a gente deixa para o final, né? Tá? Eu acho que... Bom, o primeiro que eu quero falar é do podcast Indiscutível. Eu falei na semana passada da Camila Frender, tá? Eu até passei para vocês, que ela tinha um podcast que eu não tinha visto ainda, o Indiscutível. Então assim, eu ouvi todos os episódios, são acho que 12 episódios, no caso, 10 episódios, ouvi todos. E assim, é um podcast que eles discutem notícias absurdas, tá? Então a Camila Frender é muito legal. Assim, eles pegam as notícias que saem no jornal ao longo do tempo, não todos os meios, e discutem de uma forma brilhante. Essa é de 14 a 19 minutos, são 2 hosts, mas assim, gente, é de rachar de rir. As meninas são craques, você não acredita o que acontece. Só para dar uma ideia de manchetes que tem hilárias. Coloca assim, idosa acordou no necrotério e
queria uma namorada, só para você ter uma ideia. Como chama o podcast? Como chama o podcast? Indiscutível, indiscutível. Indiscutível, legal, legal. Tá. Aí outra manchete, escritora que escreveu um livro, Como Matar o Seu Marido, vai e mata o marido. Então, só para vocês terem uma ideia. É muito legal. Né? É assim, os cientistas inventaram uma pílula para ingerível para controlar os peidos. Assim por aí vai. Tá? É só para vocês terem uma ideia. Puta. Ó, inclusive, assim, pessoal. Se quiser dar risada, é indiscutível. Olha, as hosts, elas riem do início ao fim, elas riem delas mesmas, dublagem, picagem, elas imitam homem. Então, assim, gente, ó, ela, inclusive, simula as entrevistas muito engraçadas com consultor de finanças, escola de crianças, numa loja de saldão. E assim, a sonoplastia, um show à parte, maravilhoso, interpreta outros personagens, é muito legal. Agora, uma coisa, o cereja do bolo desse podcast, que eu gostaria, inclusive, falar para o nosso amigo Rui, na Hora da Abobrinha, podcast de humor. É assim, os 10 episódios, isso é importante, os 10 episódios dão 234 minutos. Os 8 primeiros dão 130 minutos. O 9 e o 10, 104 minutos, que é 45% de todo o conteúdo. Bom, só que o 9 e o 10, o que eles fizeram? Resumo dos 8 primeiros, ou seja, reciclaram o conteúdo. Então, e sem contar, Edward, que nos próprios episódios, teve episódio de 10 minutos, de 5 minutos foi reprise. Então, sem medo de errar, o podcast de humor é assim, mais de 50% é conteúdo repaginado, ou seja, porque o humor, que a gente falou, não é fácil estar criando coisa não, é muito difícil. Então é por isso que eles reciclam. Tá? Então, assim, é repetido interno, então vale a pena. Outra dica que eu já falei aí, Gilmar Baltazar, detetive em particular. Vem também para vocês entenderem o que estou falando. É muita repetição, mas é uma repetição fantástica, não é aleatório, tem tudo a ver. Então, gente, esse podcast, ele, além de você rir muito, ele passa essa mensagem importante, tá? Então, foi a primeira temporada, com certeza vão ser mais, tá? Então, é isso. Eu acho que esse podcast, gente, vale a pena ver. É curtinho, 10 episódios só, mas é divertido. E essa Camila Frender, como a gente falou, ela está em 3 podcasts. Está nesse Indiscutível, Calcinha Larga, É Nóia, É Minha. A menina não é fraca. Tá 5 livros publicados. Então, assim... Bom, legal, nada acontece por acaso, né? Bom, no segundo assunto, eu mostrei agora a cria, que foi esse podcast. Agora eu quero falar do criador, que no caso, quem criou isso aqui é o mesmo caso da Tumpates com a Lúcia, é a mesma coisa. Quem criou esse critério aqui chama BPI Ideias, tá? É uma agência que foi criada em 2019, tá? E assim, eles têm 5 podcasts só, pelo menos que eu vi deles. Indiscutível, que nós falamos, Calcinha Larga, É Nóia Minha, Daria um Livro, e o outro que é bem engraçado, Pepeca Cansada, tá? É uma coisa bem legal. Então, assim... Como que chama a agência? Repete o nome da agência. A agência é BPI Ideias, que BP é do Bruno Porto, que é o cara. Bom, e eles fazem, importante, ó, podcasts parrudos de 50, 90 minutos. O Indiscutível, eles fizeram de 12, o primeiro que eu vi mais curto, mas eu acho que é porque está começando. Eu acho que é uma estratégia que eu dou para todo mundo, Edward. Quando está começando, gente, faça podcast pequeno, até pegar o traquejo. Depois, é o caso deles aqui. Porque não é só a sua confecção, é você treinar o seu ouvinte para acostumar. Porque se você bombardear ele com conteúdo grande, ele foge, percebe? Vai aos poucos. É bom para você e para o ouvinte. Então, engaja mais, né? Então, assim, eles fazem... Bom, agora, assim, o que o Bruno Porto é da BPI? Bom, o cara é massa, o cara é jornalista, 10 anos de Globo, tá? Editor, crítico, repórter, publisher, trabalhou na CIA das Letras, Objetiva, Intrínseca. Então, você vê, não é fraco, né? E eles têm um mantra que eu acho muito interessante. A influência vem com conteúdo. A gente tem que aceitar isso 100%, né, Edward? Não tem como. A influência é o conteúdo. É verdade. Como a gente sempre fala. Verdade. Conteúdo
é o principal de um podcast, com certeza. Não tem jeito. E, na realidade, a estratégia deles, acho que é importante entender, gente, esse pessoal que está construindo coisa muito boa, entender o que está na cabeça deles, né? Você entendeu? Porque é igual a gente falou da Lúcia. Estava na cabeça dela fazer algo criativo. Se já está no DNA, já quer, vai acontecer. E você viu que então, legal, assim, né? No caso da Lúcia, ela já tinha o material escrito, estava querendo publicar em formato em livro. É aquilo lá, né? Quem tem um livro tem um podcast, quem tem um podcast tem um livro. Vice-versa. Basta ter um bom conteúdo. E eu, por último, aqui colocar qual a estratégia da BPI. Primeiro, explorar todas as plataformas sem abrir mão da criatividade. É o que a gente está falando o tempo todo. Tem que ser criativo. Outra coisa importante, trabalhar com talentos que navegam bem em todas as mídias. Só para vocês saberem, a Camila Friendly, ela tem 185 mil seguidores no Instagram. Então, não preciso... Ele faz e faz, tá? Outra coisa importante, todos os canais são válidos se você tem o que dizer. Então, assim, eu pergunto para vocês, por que é bom, né, Edward? Então, é isso que eu quero... Exatamente. Tá, então, por que é bom, né? Muito bom. Aproveitando, agora deixa eu fazer um pequeno comentário sobre... Se você que está vendo aí a gente, está nos seguindo, ainda não fez o seu podcast, está com dificuldade de fazer um podcast, quer estar junto com uma galera aí que faz podcast, eu deixei afixado o link da Escola do Podcast, escoladopodcast.com/PDZ. Nós temos um curso, que é um curso passo a passo, onde você pode aprender a fazer tudo, da sua casa, até começando só com o seu celular, que é o curso Podcast do Zero. Então, acesse o link ali, escoladopodcast.com/PDZ. E dentro do Podcast do Zero, a gente faz uma reunião, para quem é aluno do Podcast do Zero, uma reunião numa sala de Zoom todos os meses. Ou seja, não é só você assistir videoaulas. Tem as videoaulas, tem o conteúdo, tudo que você precisa estar lá. A gente responde dúvida por chat, por área de membro lá dentro, onde estão as videoaulas. Mas eu diria que a cereja do bolo são os nossos encontros via Zoom. Porque aí você pode tirar dúvida diretamente comigo, com o Jefferson, olho no olho, e ainda estar em contato com outros alunos dessa galera aí. Porque, assim, fazer podcast, lançar é muito simples. Seguir ele é mais difícil. E aí o apoio de uma comunidade ajuda muito. Então, para saber mais, escoladopodcast.com/PDZ. Tá aí o link. Vamos lá, Oswaldo, agora para o terceiro ponto. Então é o seguinte, quero falar de direito autoral. Saiu aqui a matéria no Estadão 10/6, Roberto Carlos brigando pelas músicas dele, tá? Por 27 músicas. Só que assim, essas músicas foram gravadas entre 1964 e 66. E o mais interessante, eles concederam o direito por contrato para uma editora. Tá? Então, estão discutindo. A justiça, na primeira instância, deu ganho de causa para a editora, por causa que tinha um contrato. Só que, assim, eles entraram com recurso contra a decisão do juiz. Tá? E, assim, o que eles alegam? Que esse contrato que fizeram na época, eles eram inexperientes e por aí vai. Quer dizer, o processo está contando. Tá? Assim, então, na realidade, você vê, eles não aceitam hipótese nenhuma, mas o que está por trás? Na realidade, com o Roberto, tudo são emoções, são grandes emoções. É verdade, o Roberto Carlos é barra. Sempre emoções. Então, assim, mas o que eles estão buscando... Eu sempre falo pro pessoal, se quer usar música no podcast, usa de todo mundo, menos do Roberto Carlos, porque vai dar confusão. O cara é barra, mora, não tem jeito. Importante, eles não estão buscando, Edward, não é nem o direito dessas músicas antigas. O que eles estão querendo é não deixar abrir precedentes, percebe? Porque se abrir precedentes, eles enfraquecem agora. Tá? E outra coisa, mesmo que o juiz de segunda instância, ou do sei lá onde for, decretar que eles estão errados, eles estão mostrando que é pedreira brigar com eles, percebe? Então, exatamente. Não vem que não tem. Tá? Então, assim... Bom, não vem quente que eu estou fervendo, mas eu não sei. Não, agora, importante, gente... Essa é do Erasmo, não é não? É do Erasmo. Então, assim, gente, mas é importante o que está falando. Dá para usar música, sim.
Saiba o que pode, onde pode, deixe o romantismo de lado. Tá? Nós temos aí o Spotify que permite. Então, gente, quer usar música? Deita e rola, mas faz só no Spotify, percebe? Exato, exatamente. Vai ser ou aquele episódio só no Spotify, porque não adianta ficar inventando. Eu acho que assim, porque tem podcast que às vezes as pessoas não fazem porque não quer pôr música. Faz no Spotify, seja o original Spotify, Exatamente. sem ser da Spotify. Sem ser da Spotify, percebe? Sem ser deles. Faz de conta que você é. Bom, e outra coisa. Isso é um ponto, deixa eu até enfatizar esse ponto, tá? Isso é importante. Alguém vai pensar assim, como assim usar a música do Spotify no Spotify? Se você hospeda o seu podcast no Anchor, como a Anchor é do Spotify, você tem na Anchor acesso a toda a biblioteca de músicas do Spotify. Você pode usar no seu podcast. Mas esse episódio, se você usar alguma música, só vai ficar disponível no Spotify. E no Brasil, hoje, Spotify é 50% do acesso a podcast, é praticamente Spotify. Então, é o que o Oswaldo falou aí, tá, pessoal? Quer usar música? Use música. Crie o seu podcast no Anchor, use música, e esse episódio vai ser um original, entre aspas, Spotify. Só vai estar disponível no Spotify, mas tudo bem. Eles estão te dando uma mão lava a outra, né? E aí você não deixa esse seu trabalho de criatividade engavetado. Põe ele para fora. É isso aí. Inclusive, aproveitando para finalizar. Gente, sobre direito autoral, vocês têm que ver o podcast da nossa amiga, que é fantástica, Paula Cabianco. Cucas, o episódio 2. Ela tinha parado, voltou agora 3 do 6, está retomando. Tá? Ela faz uma entrevista com um advogado fera. É a melhor entrevista que eu vi sobre direito autoral. Na minha opinião, é definitivo. Tá? Tem que ver lá, encara como definitivo. Que a Paula, ela vai fundo. Ela não é fraca, tá? A Paula Cabianco. Primeiro que é advogado. Esse eu vou ter que ouvir. Esse é o episódio 2. É o do podcast Cucas. Cucas, legal. Nós vamos voltar a falar nesse episódio, que eu quero estudar, porque a Paula, eu já tinha visto coisa, mas a Paula Cabianco é uma podcast que precisa ser estudada, viu, gente? Vocês querem ver coisa boa? Ela tem uma textura no podcast dela, como quase que eu nunca vi. Tá? É muito bom. Ela tem esse e tem o Momento Cast também. Ela começou com o Momento Cast. Você já viu a entrevista dela com o Milton Jung? Com o Milton Jung, sim. Como ela faz a narrativa do dia em que ela vai fazer a entrevista, você já não quer parar de ouvir. Eu, pelo menos, me senti assim. Olha, sem medo de errar, eu acho que... Eu ainda vou estudar mais ela, mas eu já posso quase que garantir. É uma das melhores podcasters que nós temos no Brasil. Tá? Assim, sem medo de errar. Que ela é fera, ela vai fundo. E com qualidade extrema. Bom, então... É isso, gente. Desse caso aqui, eu já falei isso aí. Edu, vai controlando aí, porque tá por assunto. Se quiser parar, a gente para. Pode seguir em frente, então, se você quiser mais um. Ou você, deixa eu ver aqui, vamos... Porque você falou de direito autoral, aí depois tem estratégia de nicho. Eu vou falar agora a força dos podcasts na estratégia de nicho. Manda Isso aqui eu acho muito importante, porque a gente tem falado muito que se está usando o podcast. Esse aqui mostra que dá resultado, percebe? Está dando resultado. Porque é o seguinte, saiu também uma matéria aqui no Valor Econômico, que é um jornal, que assim, a Globo, o Valor e a Globo ganharam prêmios Awards em diversas categorias. São prêmios que uma associação internacional de comunicação concede aos veículos. Tiveram menção honrosa na ideia para atrair assinantes em nicho. O que eles buscavam? Engajamento da audiência, mudou a forma de atuar para um público mais amplo e mais jovens. O que fizeram? Através de conteúdos, que é lives semanais com RHs de empresas e podcasts CBN Professional, que nós temos falado, 8ª temporada. O que ele faz? Eles entrevistam CEOs de empresa, experiências globais. E olha só, concorreram com 252 veículos no Brasil, 46 países, 854 trabalhos. O que eles já conseguiram? Mais de 1 milhão de seguidores no LinkedIn, tá? Importante, aumento de 94% nos page views deles e
por incrível que pareça, aumento de 170% nas vendas e assinaturas. Então eu pergunto, só para finalizar, gente, eu vi muitas lives, ouvi muitos podcasts, não ouvi todos, mas assim, posso afirmar, sem medo de errar, 2/3 do retorno é baseado no podcast CBN Professional, sem medo de errar. Então, assim, podcast, gente, tá na moda e dá retorno. E as empresas já entenderam isso, né, Edward? Graças a Deus elas estão entendendo isso. Exatamente, graças a Deus. E isso vai dar mais força para os podcasts, porque é aquele negócio, né? É imersão, tem mais retenção, você está no pé de ouvido de uma pessoa, é diferente. Então é isso. Ó. Bom, eu estou à disposição, posso ir mais, mas aí você controla aí, porque está estourando o tempo, né? Não, tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar, você falou da força dos estratégias de nicho, aí os 2 últimos pontos a gente deixa para a próxima quinta. Se você tiver mais algum na próxima quinta, vamos até, ó, vamos até dar um gostinho pro pessoal. Vou ficar o podcast Porta dos Fundos, que é muito bom. Boa. Outro, pequena audiência versus grande impacto, que nós vamos discutir sobre os clubes dos livros, que tem muita sinergia, e outro assunto aí que a gente conversa, tá? Então é isso, Edward. Então, excelente, Oswaldo. Obrigado aí. Foi show hoje com feriadão, né? É isso aí. E é isso aí. Então, valeu, Oswaldo. Obrigado aí. A gente vai Tudo de bom. Aí. Tudo de bom para você. Até mais. Tchau, tchau. Olha aí, né? Vamos lá. Dia agitado. Hoje foi legal. Ó, o Max... ele está comentando, 49% dos meus episódios são ouvidos no Spotify. É isso mesmo, Spotify é muito mais de audiência, assim. Hoje está muito... A Spotify, ela passou... A Apple antes tinha o domínio do podcast. Praticamente a grande maioria da audiência vinha da Apple. Claro que assim, era um espaço vago, porque quem não tem celular Apple não consegue ouvir podcast no aplicativo da Apple, né? Então, aí esse é um calcanhar de Aquiles aí. Aí a Spotify não, qualquer celular pode ter um Spotify. Ó, a Fátima Faria perguntou, uma criança quer fazer um podcast de futebol, como isso é orientado judicialmente? Não entendi a pergunta. Pode fazer um podcast sobre futebol, né? Não tem nenhum problema, né? Falar de um assunto, não tem problema nenhum. Poderia uma criança fazer sobre isso, sim, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, dando um alô pro pessoal. Show. Pessoal, então é isso aí, ó. Eu vou ficando por aqui. Hoje foi ótimo. Estamos aí quase que já no finalzinho, quase 9 horas já. Eu convido vocês, que você ainda não faz parte da nossa comunidade da Escola do Podcast, a conhecer o curso Podcast do Zero. E o curso do Podcast do Zero é mais que um curso, é uma comunidade. É a comunidade Podcast do Zero, vamos falar assim. Pronto, eu já estou dando um nome novo. Comunidade Podcast do Zero. Onde você vai ter todo o passo a passo para fazer um podcast. Vocês vejam quantas oportunidades existem aí no mundo do podcast. Você tendo uma ideia criativa, você pode pôr ela num formato de áudio que as pessoas vão ouvir lá no pé do seu ouvido e escutarem tudo isso, né? E conhecerem uma história que você tem para contar. Então, acessem aí, escoladopodcast.com/pdz. E lembrando que todo mês a gente faz uma reunião via Zoom com os alunos. E a gente está com uma promoção agora no Podcast do Zero, que vai até domingo. Então, até domingo, se você entrar no Podcast do Zero, você vai ganhar uma avaliação dos seus 4 primeiros episódios feitas por mim e pelo Jefferson. É uma avaliação que a gente vai conversar ao vivo com você e destrinchar lá e ver os pontos que você pode melhorar no seu podcast. Então, e além de participar de uma sala de Zoom com o pessoal da Escola do Podcast. E, inclusive, quem entrar hoje vai poder participar de uma sala de Zoom nesse sábado já comigo e com os alunos da Escola do Podcast. Então, para conhecer mais, acesse ali escoladopodcast.com/pdz. Beleza?
E eu vou agora só olhar uma última colocação da Fátima Faria, que ela comenta assim: quem responsabiliza por ela? Os pais? Com certeza são os pais. Com certeza são os pais. Se um adolescente faz alguma coisa errada na internet, qualquer coisa, mídia social, né, faz bullying virtual, cria um podcast, usa música sem direitos e aí vem alguém processar alguma coisa, quem vai responder judicialmente são os pais. Claro que vai ter, eu não sei, aí é questão de juiz, de advogado, eu não conheço essa questão, mas vai ser os pais. Vou passar para o pai o PDZ e ver ele com vocês. Perfeito, passa para o pai sim o PDZ. Assim, é bom ter uma supervisão dos pais só para ver se a criança não está falando nada que seja, assim, alguma apologia a algum crime ou infringindo alguma regra muito grave de direito autoral. Mas se ficar dentro de um âmbito de comunicação normal, não vai ter problema nenhum. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Ó, o Sandro Max comentou, não sei, mas em rádio precisa de autorização para criança. Sim, a rádio vai precisar dessa autorização, mas você como pai, você é o guardião legal dessa criança. Porque uma rádio não é o guardião dessa criança. Então ela precisa de uma autorização dos pais para a criança possa aparecer lá. Agora, você como guardião legal da sua criança, pode permitir que ela faça um podcast. Não tem um problema aí. Como canal no YouTube. Tem muito canal do YouTube que tem crianças, tal, eu não sei o quê. Mas tem que ter o pai, o tutor ali responsável e vai ser o responsável legal por tudo isso aí. E se ficar com mais dúvida, vocês podem conversar com o Jean ou com o Igor, nossos dois alunos, né? Que tem o Jean, que tem o Direito Penal do Zero, é advogado, é nosso aluno. E o Igor também, conversa com o Igor lá do Me Tira Uma Dúvida, do podcast Me Tira Uma Dúvida. Pode mandar lá para ele, é uma questão bem interessante. Beleza? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um ótimo dia para vocês, uma ótima quinta-feira, um ótimo início aí do final de semana. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.